Boa tarde, o Sem Censura está começando agora. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia das crianças, e a criança é um dos temas do Sem Censura de hoje. Criança e educação, esse é o assunto da escritora e educadora Tânia Zaguri. Escreveu o livro Professor Refém. No livro, a Tânia analisa as principais dificuldades e angústias do professor na educação das crianças em sala de aula. A criançada hoje, quer dizer, tem que crescer mais rápido, porque isso também alivia nos pais, né? Aquela angústia de que depende de mim, precisa de mim, entende? Então, assim, o crescer mais rápido, a infância está espremidíssima, né? Olha, eu não sei não, sabe? Eu tenho vários livros publicados, não sei se você conhece, mas tenho vários livros publicados a respeito. E eu acho que, na verdade, essa culpabilização dos pais é uma coisa que, inclusive, eu sempre defendi os pais, porque eu acho que, na verdade, as coisas não surgem assim. Essa citação, por exemplo, do Japão é sabidamente uma sociedade que existe essa competição, existe essa exigência dos pais, mas na nossa sociedade, pelo contrário, o que nós estamos vendo é exatamente, e eu comecei a escrever sobre essa questão dos limites há mais de 15 anos atrás. Eu sou fã do seu livro. Obrigada. Mas eu estava achando engraçado aqui, ouvindo a Andréia, que uma das coisas que eu, por exemplo, não previ quando eu escrevi o primeiro, que foi o Sem Padecer no Paraíso, foi essa questão de até o distúrbio do sono ser uma decorrência, né? Também dessa questão da falta de limite. Eu acho que o que está acontecendo muito mais é o pai premido por uma situação social, né, em que, e todas nós aqui, mulheres presentes, né, que aliás aqui hoje somos a maioria, mulheres, nós trabalhamos fora, nós somos profissionais e posso garantir, assim, sem maior profundidade de perguntas, que quase todas nós aqui presentes, eu garanto que a gente não quer ser só a dona de casa, né? Eu acho que nós estamos felizes com a nossa dupla jornada de trabalho, até com a tripla. Mas acontece que a sociedade, por outro lado, também aconteceram coisas na sociedade, ao mesmo tempo que a gente se profissionalizou e começou a se afastar, ficar mais tempo fora. Você é médica, ela muitas coisas. Várias, já tem dúvida, o que eu dizia? Cineasta, isso, aquilo. Bom, você é médica, professora, né? Então, nós todas damos uma contribuição social importante e queremos continuar a dar. Agora, quando chega a sociedade, nesse momento mesmo que a gente se liberou para o trabalho, para ter uma vida independente, surgiram outras coisas, né? Surgiu a questão do trauma, que é a divulgação de ideias da psicologia, da psicanálise, que antes eram muito mais restritas à área de especialista, muitas vezes distorcidas, e que hoje o pai, por isso que você falou, tem a culpa, o medo de traumatizar. Então o pai também se sente, na verdade, e por outro lado, a nossa sociedade hoje também, para você conseguir um emprego, não é culpa dos pais querer botar o filho fazendo isso, aquilo, não, porque eles têm medo, nós temos medo que o nosso filho não esteja apto para uma sociedade que exige, no mínimo, 2 línguas, não é? Seja um usuário muito... A própria Organização Internacional do Trabalho já hoje redefiniu o que é uma pessoa alfabetizada. Segundo a OIT, não é mais apenas a pessoa que sabe ler e escrever bem, não. É ler e escrever bem, dominar uma segunda língua, além da língua materna, e ser um usuário eficiente, ao menos como usuário do computador. Então, porque nós que estamos aqui hoje, pais de classe média para cima, podemos nos dar até o luxo de discutir as mazelas que isso acarreta para os nossos filhos. Mas eu pergunto, e a maioria da população brasileira? Coitados, que não tem até muito espaço para brincar, jardim, né, na favela, tem jardim entre aspas, mas enfim, mas eles não têm as outras todas as coisas que a gente oferece. E, no entanto, a gente continua se culpando, se perseguindo, né? Então, acho que também a gente tem que ver um pouco que é um momento e que também as crianças têm forças. Eu gostei muito das colocações do Haroldo, porque ele coloca a força. Eu sempre falei isso. A gente hoje está fragilizando as novas gerações como se elas fossem de vidro, como se elas não tivessem capacidade de crescer, de entender. Aquela história do menino que foi consolar a avó, né? Às vezes eles nos surpreendem e às vezes a gente impede. Eu tenho um livro que chama Encurtando a Adolescência, porque hoje ninguém mais quer ser adulto, porque está bom demais com os pais que nós somos, né? Hiperprotetores, e a gente ainda se culpa.
né? Mas, Tânia, Então, eu não sei se eu me expressei mal, na verdade não foi uma culpabilização. Assim, eu, inclusive, Não, me incluo... eu não quis falar de você, tô falando claro, geral, eu acho importante, assim, eu me incluo porque eu sou mãe de 3, né? Eu exatamente vivo essa dupla jornada também. Quando eu digo os pais acabam empurrando os filhos para o crescimento, muitas vezes é porque eles não têm outro jeito mesmo, porque eles precisam estar no trabalho, os filhos têm que crescer. Né? Eles precisam crescer. Mas olha, eles estão demorando, ao contrário, eles não querem. Sim. Mas essa dupla, essa tripla jornada também é uma escolha nossa. Quando a gente não quer, quando a gente não quer também ser só dona de casa, não estou nem falando se a gente pode viver sem esse salário, tá? Estou falando da escolha, assim, a gente não quer também. Ainda que eu tivesse dinheiro para não trabalhar, eu não gostaria de ficar só na minha casa, olhando para o fogão e para a geladeira, sei lá, entendeu? E não significa dizer que ela vai ser uma boa mãe. É claro, mas você tem que prestar atenção também, você tem que se ligar naquilo, você escolheu ser mãe. Tá bom, é uma tripla jornada, mas... Você não vai distrair, e não deu tempo, não vi, não sei. Não, o ruim é aquela mãe que trabalha o dia todo, aí chega de noite... Está exausta e também não quer cuidar da criança, não quer dar atenção. Aí vai para academia, vai para o barzinho, né? Aí tem que prestar atenção, entendeu? Mas eu acho que a gente que fez uma escolha consciente, mas quando você volta para casa, você dá carinho, dá afeto. Claro. Mesmo que a gente viva essas circunstâncias das quais a gente não pode vai correr fugir. Risco também de não dar o afeto certo. E tal, porque esse é o risco da maternidade, da paternidade. Ninguém é perfeito, né? Eu acho que surgiu essa ideia, né, de que a gente tem que ser... Todo mundo erra. Tudo, né? A gente tem que ser tudo muito bom sempre. Mas eu acho que o pai tem que saber que... Porque na primeira hora o filho não vai querer desligar a televisão ou o computador para conversar com o pai. O pai tem que saber que vale a pena entrar nessa briga. Porque às vezes ele prefere não entrar na briga um pouco, quando eu digo assim, eu até digo por culpa mesmo, porque ele fica pensando, puxa, eu passei o dia inteiro fora, o menino estava aí, agora eu chego, vou atrapalhar? Não quer dizer eu não. Não quero dizer é mais fácil falar assim do que não, né, Amélia? Mas sabe o que eu acho, Amélia? Eu acho que quando a gente dá a televisão, por exemplo, que hoje é uma coisa comum, como ela falou, né? Hoje cada um tem a sua televisão no seu quarto. Quando eu dou palestra, às vezes eu pergunto assim, gente, quem tem só uma televisão em casa? É impressionante, assim, são numa plateia de 3.000 pessoas, de 1.500 pessoas, uma, duas, por opção, né? Porque eu sempre digo, não vale quem estragou a televisão hoje levou para o concerto. Então, quem tem uma só, aí eu pergunto, quem tem duas, quem tem três, quem tem, cada vez aumenta mais a proporção de pessoas, então você já imagina o que é uma família hoje? Por exemplo, quando uma família se desarmônica, é lógico, cada um entra pro seu canto, né? Ninguém se fala. Cada um no seu quarto, ninguém briga. Eu acho, quando você dá a televisão ou a internet, banda larga, para evitar até certas coisas que têm acontecido hoje em dia com nossos filhos, nossos jovens, né? A gente tem que dar o pacote todo, não é só a televisão, e o pacote todo é também, como eu digo, é igual bula de remédio, tem que vir a prescrição do uso. Eu acho que isso é muito importante, os pais esquecem. Aí depois que o problema já aconteceu, é que vai descobrir, né? E as crianças e o colégio, os professores? Isso é outra coisa também, que eu trouxe aqui. A gente lê cada coisa, né? E vê cada coisa na televisão. Isso aí já é consequência também, não só da falta de limite, mas também de toda uma situação social e que... Hoje eu tenho aqui o prazer de te entregar um livro que não é sobre pais e filhos. Não é sobre o limite, é o limite, mas é com o professor. Também. Não é para a mãe e para o pai. Exato. Esse professor refém é alguém que... Esse livro... Bom, eu escolhi esse título pelo seguinte, isso foi um estudo, esse livro levou 3 anos e meio sendo feito, né? Até do dia que eu concebi, que é começar o projeto, até o dia que ele chegou nas livrarias, foram 3 anos e meio. Eu entrevistei cerca de 1.200 professores em todo o Brasil para ouvir exatamente, porque a gente sabe que a educação no Brasil está, especialmente na escola básica. Os pais acabam empurrando os filhos para o crescimento, muitas vezes é porque eles não têm outro jeito mesmo, porque eles precisam estar no trabalho, os filhos têm que crescer. Né? Eles precisam crescer. Mas olha, eles estão demorando, ao contrário, eles não querem. Mas essa dupla, essa tripla jornada também é uma escolha nossa. Quando a gente não quer, também ser só dona de casa, não estou nem falando se a gente pode viver sem esse salário, tá? Estou falando da escolha, assim, a gente não quer também.
Ainda que eu tivesse dinheiro para não trabalhar, eu não gostaria de ficar só na minha casa, olhando para o fogão e para a geladeira, sei lá, e não significa dizer que ela vai ser uma boa mãe. É claro, mas você tem que prestar atenção também, talvez você tem que se ligar naquilo, você escolheu ser mãe. Tá bom, é uma tripla jornada, mas você não vai distrair. E, não deu tempo, não vi, não sei. Não, o ruim é aquela mãe que trabalha o dia todo, aí chega de noite, está exausta e também não quer cuidar da criança, não quer dar atenção. Aí vai para academia, vai para o barzinho, né? Aí tem que prestar atenção, entendeu? Mas eu acho que a gente que fez uma escolha consciente, mas quando você volta para casa, você dá carinho, dá afeto. Claro. Mesmo que a gente viva essas circunstâncias das quais a gente não pode vai correr fugir. Risco também de não dar o afeto certo. E tal, porque esse é o risco da maternidade, da paternidade. É perfeito, né? Eu acho que surgiu essa ideia, né, de que a gente tem que ser... Todo mundo erra. Tudo, né? A gente tem que ser muito bom sempre. Mas eu acho que o pai tem que saber que... porque na primeira hora o filho não vai querer desligar a televisão ou o computador para conversar com o pai. O pai tem que saber que vale a pena entrar nessa briga. Porque às vezes ele prefere não entrar na briga um pouco, quando eu digo assim, eu até digo por culpa mesmo, porque ele fica pensando, puxa, eu passei o dia inteiro fora, o menino estava aí, agora eu chego, vou atrapalhar? Não quer dizer eu não. Não quero dizer também é mais fácil falar assim do que não, né, Amélia? Mas sabe o que eu acho, Amélia? Eu acho que quando a gente dá a televisão, por exemplo, que hoje é uma coisa comum, como ela falou, né? Hoje cada um tem a sua televisão no seu quarto. Quando eu dou palestra, às vezes eu pergunto assim, gente, quem tem só uma televisão em casa? É impressionante, assim, são numa plateia de 3.000 pessoas, de 1.500 pessoas, uma, duas, por opção, né? Porque eu sempre digo, não vale quem estragou a televisão hoje levou para o concerto. Então, quem tem uma só, aí eu pergunto, quem tem duas, quem tem três, quem tem... Cada vez aumenta mais a proporção de pessoas, então você já imagina o que é uma família hoje? Por exemplo, quando uma família se desarmônica, é lógico, cada um entra pro seu canto, né? Ninguém se fala. Cada um no seu quarto, ninguém briga. Eu acho, quando você dá a televisão ou a internet, banda larga, para evitar até certas coisas que têm acontecido hoje em dia com nossos filhos, nossos jovens, né? A gente tem que dar o pacote todo, não é só a televisão, e o pacote todo é também, como eu digo, é igual bula de remédio, tem que vir a prescrição do uso. Eu acho que isso é muito importante, os pais esquecem. Aí depois que o problema já aconteceu, é que vai descobrir, né? E as crianças e o colégio, os professores? Essa é outra coisa também, que eu trouxe aqui. A gente lê cada coisa, né? E vê cada coisa na televisão. Isso aí já é consequência também, não só da falta de limite, mas também de toda uma situação social e que... Hoje eu tenho aqui o prazer de te entregar um livro que não é sobre pais e filhos. Não é sobre o limite, é o limite, mas é com o professor. Também. Não é para a mãe e para o pai. Exato. Esse professor refém é alguém que... Esse livro... Bom, eu escolhi esse título pelo seguinte, isso foi um estudo, esse livro levou 3 anos e meio sendo feito, né? Até do dia que eu concebi, que é começar o projeto, até o dia que ele chegou nas livrarias, foram 3 anos e meio. Eu entrevistei cerca de 1.200 professores em todo o Brasil para ouvir exatamente, porque a gente sabe que a educação no Brasil está, especialmente na escola básica, que é o ensino fundamental e o ensino médio, está decadente, em decadência ainda, né? Está cada ano pior. Os próprios estudos nacionais e internacionais têm mostrado um Brasil, em termos de escola, não só pública, mas também privada, com resultados cada vez piores. E a gente estava falando aqui da necessidade cada vez maior da competitividade por causa do mercado de trabalho, né? Então, mas como eu ouvia sempre as pessoas culpabilizando demais, assim como antes se culpabilizava pai e mãe, aí, meu Deus, tudo é culpa do professor. Parece que o professor resolveu não ensinar porque não quer, né? Eu falei, será que é um complô? E eu resolvi que isso não era possível. Eu tenho 36 anos de sala de aula, de magistério. Falei, eu conheço professores que vão dar aula, às vezes sem ter o que comer, né? Isso é verdade de Brasil. E aí eu comecei a fazer esse estudo em 42 cidades, 1.200 professores, 22 estados brasileiros. Porque eu queria dar ao professor um espaço para ele dizer o que ele está vivendo. Quais são as coisas, o que está sendo difícil, né? Eu gostei de ver, falei, você deve ter votado no Cristóvão Buarque, né? Que você falou que a educação é em primeiro lugar, aí ele votou no Cristóvão. Que é uma pessoa maravilhosa, que valoriza a educação, mas será que a gente sabe o que o professor está passando em sala de aula? Né?
foi essa a questão e básica. Que o professor, resumidamente, o que o professor está pois é, vou passando tentar, porque o livro tem 300... Eu fiz um questionário bem amplo, em que a gente deu espaço ao professor para se colocar, não só em termos das suas maiores dificuldades, mas também em relação à metodologia, como é que ele se vê hoje, né, dentro desse contexto. Mas eu quero dizer duas coisas. Eu sei que a gente não pode falar tudo que tem no livro, até gostaria, mas... a primeira pergunta que eu fiz para os professores foi a seguinte: qual é hoje o seu maior problema em sala de aula? E eu acho interessante porque, por acaso, os temas que você hoje trouxe, todos eles se encaixam com esse perfil. O maior problema para o professor brasileiro hoje é a questão da agressividade do aluno, da falta de educação mesmo, dizendo, né, na questão de falta de sociabilidade, de respeito ao professor, não vê mais o professor como autoridade. Isso representou 22% das respostas dos professores. Houve uma unanimidade, uma centralização como maior problema, 22%, que é mais do que um quinto dos professores afirmaram. E essa pesquisa, ela tem um grau de confiabilidade, eu diria, como o William Bonner diz, né, de 3% para mais ou para menos, né, em questão estatisticamente falando. Impressionante como a gente ficou fera nessa frase. Não é? Então, mas é verdade, porque realmente a margem de erro é de 3% para mais ou para menos, o que mostra que a pesquisa é significativa em termos de Brasil, que somos 2 milhões de professores. Então é impossível imaginar que 2 milhões de professores resolveram, dos quais 22% afirmam que seu maior problema hoje é a falta de limite dos alunos, e o segundo é a falta de motivação para estudar, com 21%. Só somando esses dois dá 43%. Você vê que está muito perto, né, o limite da falta de motivação. E a falta de motivação é visível. E aí a gente entra nas questões. O que prova que o ensino tem que se reinventar, urgente. Ou nós temos que repensar a sociedade. Eu não sei se não é também uma questão de uma sociedade, eu coloco isso no livro, que não valoriza o saber. É uma contradição. Mas isso é uma tsunami. Não é? Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Isso vem de arrastão. É uma tsunami. Não, mas eu vou conseguir, mas não sou eu que vou conseguir. É o Brasil que vai conseguir. Aqui é apenas um instrumento que eu, como educadora, estudiosa dos problemas brasileiros, quis trazer a público. E já apresentei a autoridades brasileiras de alto nível de poder decisório. Espero que realmente ajude. Agora, o principal que eu acho é porque ele revela as mazelas da educação. Por exemplo, as medidas educacionais que se colocam em prática são às vezes absurdas. E obrigatoriamente, a professora Amélia sabe disso muito bem, são fadadas ao fracasso. Claro. Por exemplo, uma coisa que eu digo muito assim, imagina você, Leda, você tem uma profissão, um trabalho aqui, até hoje foi assim, com um contrato assim. Imagina alguém chegar para você aqui na TVE, de repente, dizer assim, olha, de hoje em diante você não vai fazer mais o teu programa, não, você vai também produzir, vai ao mesmo tempo que apresentar, você vai para trás das câmeras, você vai editar. Mas o que vai acontecer? Vamos supor que você aceitasse esse absurdo, né? Supondo que você aceitasse, você não concorda comigo que imediatamente a tua qualidade de trabalho ia ter que fracassar em algum setor? Ou ia baixar tudo um pouco, ou você ia ter que largar de mão alguma coisa. Alguma coisa sai prejudicada. Você acha que o professor está sobrecarregado? O professor, com certeza, está tendo que assumir uma série de tarefas para as quais ele não está preparado. Isso. Por exemplo, aqui citou-se a questão da educação sexual. Se são só tarefas ou condições de trabalho. Sem falar disso. A condição de trabalho que eu acho que é pior. Porque ele tem que se sujeitar. Eu vejo isso, muitas vezes as pessoas chegam no meu colégio e dizem assim, você não imagina, você vive numa bolha. Porque quando a gente vai dar aula por aí é uma coisa vaga. Você tem que se sujeitar, porque o aluno é o seu patrão. Cada aluno é seu patrão. Agora você veja você entrar numa sala com 30 patrõezinhos. No ensino privado... Acabou, sua autoridade exatamente. Já... Quando você entra, você já não tem mais autoridade. Aí entra a questão do limite. Hoje um pai tem mais coragem de ir na escola reclamar com o professor do que reclamar com o seu filho, que fez uma coisa indelicada ou que xingou o professor. Você acredita, Amélia, hoje os professores, eles fizeram depoimentos impressionantes. Otânia, antigamente, a gente que mandava um aluno sair de sala se ele fizesse uma coisa séria, né, uma falta de respeito, ou estivesse perturbando demais. Hoje em dia, ele sai de sala sem te avisar. Ele joga as coisas para o alto e diz assim, isso aqui, desculpe as pessoas, isso aqui está um saco.
levanta e sai da sala. E o professor está de pés e mãos atrás, daí o título, professor refém. Olha porque só, no mês passado, eu tive uma aluna a quem a gente impôs limite. Sabe o que aconteceu? Quando a gente chamou a mãe disse, eu não vou aí, eu vou tirar ela do colégio. Exatamente, olha. Era isso que eu estava dizendo. Aqui no livro a gente mostra isso. Olha que dó que dá dessa menina. Exatamente. Pois a menina, e o pai não percebe. A menina pegou um trabalho de outro e roubou. Roubou e entregou como dela. Exatamente. E a gente chamou a atenção e suspendeu a menina um dia. E chamou a mãe para conversar. Para mostrar que era uma coisa imprópria você roubar o trabalho da outra. O que a mãe fez? Disse assim, então vou tirar ela do colégio. Acabou. Isso acontece com a maior frequência hoje em dia. E sendo que não apenas na escola privada, quer dizer, existe uma diferença na escola privada. Eu comparei, inclusive, os dados. Claro que existe, porque essa mãe que diz eu vou tirar, a mãe da escola pública não vai falar vou tirar. Não, mas a mãe da escola privada também. Mas ela também vai ter uma atitude. O diretor vai dizer, não tire não, eu não suspendo mais a menina. Exatamente. Aí que está o caso. Aí é que está. Aí ela está faz bu pra gente, para ver se a gente entra no mesmo corrente dela. Eu até falo muito da questão da escola de qualidade, até digo no livro, olha, se você fizer esse tipo de pressão e o diretor ou a professora ceder, é sinal que a tua escola não é de qualidade. Agora, eu acho que a gente vai ter que fazer um programa especial sobre isso. Sobre esse fato da novela, isso que está acontecendo nessa novela. A falta de motivação. Só isso. Mas eu só queria falar uma coisa sobre a questão que nós estávamos falando da escola privada, mas a escola pública, a situação não é essa do pai chegar e dizer assim, vou tirar da escola porque ele não tem outra para onde botar, né? O que acontece é agressão física, ameaças, né? Que eu tenho de pacientes, professores e pacientes, coordenadores, que são obrigados a passar os alunos de anos sem nota. E eles chegam apreensivos, tristes, deprimidos, os próprios professores desmotivados pelo fato de terem que fazer coisas contra completamente o que eles estão propondo porque senão eles não vão comer no fim do mês. Eu não vou receber. Há um acréscimo. Só eu queria dizer gente, em relação a... Gente, eu vou ter que ir para o intervalo aqui. Ai, coitado, desculpa. Chega, o que você queria dizer, Gil? No caso da inclusão, por exemplo, eles estão fazendo essa obrigação de inclusão total sem treinar os professores. Exato. Isso então, os professores não foram treinados para cuidar de alunos com problemas. Não tem a capacitação. Não foram treinados para isso. Tem que ser treinado. Então, primeiro treina-se os professores e depois faz a inclusão. Não, aqui é o contrário. Não adianta treinar só, você tem que dar um apoio constante. Porque não há treino possível. Tem a manutenção aí da história. Tem a manutenção. Eu vou interrompê-las, mas eu prometo para vocês que faremos um programa sobre a condição do professor. Se o professor e o aluno e a educação está merecendo mesmo. Vou para o intervalo rapidinho, então eu volto já já. Sem Censura, um programa da TVE Brasil.